gente, nem Ciência aqui. No episódio de hoje eu quero falar sobre filosofia da matemática. No meu Instagram eu até tenho feito algumas resenhas de livros recentemente nesse tema. E eu creio que acho que já tá bom o suficiente para falar com mais propriedade sobre ele, né? Tem outros também que são relacionados a esse tema, que eu li anteriormente sobre metamatemática, por exemplo. Por exemplo, que era um manuscrito. Era um livro, mas não era mais um manuscrito, porque era feito à mão, né? Da Julia Robinson, né? Que é associada a esse tema, especificamente ao 10º problema de Hilbert, né? Que diz se é possível resolver equações diofantinas de certo grau com números inteiros, né? Para qualquer valor que seja. E a resposta é que não, né? Foi provada por Yuri Matsevich que isso é impossível, né? E coloca até o limite no que a matemática pode não fazer. E, de certa forma, a filosofia da matemática também, da perspectiva que eu gosto mais, é associada a isso. A metamatemática, né? E a lógica proposicional, que diz o que pode ou não ser feito dentro do contexto da lógica da matemática. Agora, primeiro, antes de tudo, a gente tem que dividir como é feita essa forma de estruturação, né, da filosofia da matemática, né? Tem até um livro que eu li recentemente, que eu vou deixar na descrição também, da Michelle Friend. Eu não sei de onde ela é, provavelmente da Europa, e que ela escreveu um livro chamado Introduzindo a Filosofia da Matemática, né? E nesse livro, assim como outros, ela faz uma divisão desse tema. Eu posso pegar aqui. Um deles é o estruturalismo, que diz que objetos matemáticos podem ser definidos de duas formas, né? Então, o estruturalismo diz que pode ser definido ante rem e in re, no latim, né? Esse ante rem é antes da realidade e in re na realidade. Então, por exemplo, quando alguém, né, na Babilônia ou entre os sumérios, né, descobriram o teorema de Pitágoras, eles existiam ante rem, antes de ser descoberto. E no momento que ele foi descoberto e explicado, aí ele começou a existir em re, né, na realidade, no sentido que o teorema e os teoremas como um todo, eles são somente considerados existentes quando alguém os descobre, né? Embora alguns não acreditam nisso. Alguns acreditam que a matemática ou é descoberta ou ela precede esse conhecimento humano. Eu sou da opinião realista, né, de que a matemática em si, ela precede até o próprio ser humano, né? No caso, sendo cristão, né, eu acredito em Deus, e que Deus, sendo onisciente, ele naturalmente conhece todos os teoremas que existem, e logicamente nós, pela permissão dele, descobrimos aquilo que ele permite, né? Porém, tem algumas teorias que dizem que não é bem assim. No caso, o estruturalismo diz que tem os objetos matemáticos, né, ante rem e in re, né, como a gente viu aqui. O construtivismo, que é uma teoria também que tem vários problemas em outros temas, mas também que foi aplicada na matemática, ele é associado à sociologia, né? Então, no caso, no contexto da matemática, é que a experiência matemática é construída socialmente e linguisticamente. Então, quando alguém aprende o teorema de Pitágoras, que ele aprende os postulados de Euclides, né, no seu livro Elementos, do primeiro livro, né, que tem postulados em cada livro, quando as pessoas aprendem o algoritmo do menor divisor comum, também foi proposto, pelo menos
escrito, né? Divulgado inicialmente pelo Euclides, né? Quando a gente descobriu no passado, né? Que a soma dos ângulos, né, internos de um triângulo equilátero é 180 graus. E que o contrário é impossível no contexto da geometria euclidiana, né? Porque no caso da geometria não euclidiana, é menos de 180 graus, por incrível que pareça. Na hiperbólica, né? E na geometria elíptica, né? No contexto de uma elipse, de triângulos numa elipse, é maior do que 180 graus. Então sempre tem o contexto, né? Esse triângulo está inserido numa geometria euclidiana, não euclidiana ou uma elipse, né? Então depende muito da superfície em si, do que o objeto está, né? Então, mas o construtivismo tem a ver com construir socialmente essa questão, né? Então, o processo de descoberta é um processo social, segundo o construtivismo, né? Então, os objetos matemáticos não precedem a sua descoberta. Nós que criamos essa descoberta. E talvez, isso implicaria, talvez, em algumas versões que os objetos matemáticos eles não têm nenhum valor significado, a não ser aqueles que a comunidade social impõe. Então, o valor de π é tal porque a sociedade impôs que esse símbolo significa isso. Outro símbolo poderia ser usado realmente, mas enfim. É importante também citar que a matemática é uma linguagem, ou falaremos depois, e isso tem uma implicação muito grande, muito forte em provas matemáticas, né? Eu li hoje, na verdade, eu até fiz a resenha já do livro do Proofs and Refutations, né? Do Henry Langton, né? Um matemático judeu da Hungária. E eu vou falar um pouco dele posteriormente. Tem a ver com isso, né? Da linguagem e provas matemáticas, né? Então, eu já vi caras no YouTube falando de física, falando como a linguagem não tem nada a ver com matemática. O que a gente escreve não tem nada a ver. Tipo, letras, palavras, não tem nada a ver. Bom, primeiro que a matemática é uma linguagem. Segundo que, pela lógica booleana, você consegue converter sentenças matemáticas para linguagem escrita. Então eu posso dizer tanto com a linguagem mais para a parte da matemática em si, né, na geometria em si, que a soma dos ângulos internos de um triângulo equilátero é 180 graus, seja no contexto da geometria euclidiana, não euclidiana, etc. Ou também posso escrever por extenso. Assim como os números eu posso escrever por extenso, eu posso fazer soma, multiplicação, divisão por extenso. Obviamente isso vai demorar muito se eu ficar fazendo à mão. Obviamente, se eu usar números e letras é muito mais fácil. Mas até na física, na maioria dos contextos, né, você consegue transferir uma equação para uma palavra. Para uma frase. Então, mesmo a linguística, né, existe linguística computacional, né? Tem um livro do André Kunai sobre Mathematical Linguistics, né? Linguística matemática. Que tem propriedades aí de teoria dos grupos e coisas do tipo, né? Então a linguagem tem sim um valor para matemática, principalmente para provas matemáticas. E muitas vezes esse é um problema também. Enfim. Então eu falei do estruturalismo, falei do construtivismo e também o ficcionismo, né? O matemático ficcionista, né? No contexto da filosofia da matemática, que acredita que objetos matemáticos não são reais. Eles não têm um significado ontológico, né? Ou um fim em si mesmo, né? O ontológico é de telas, de fim, né? Estudo dos fins. Qual é o propósito de uma coisa, né? Qual a ontologia da vida, né? Qual é a razão da vida, né? No caso, Cristo. Mas a gente não tá falando de teologia aqui, né? Mas o ficcionista acredita que objetos matemáticos não são reais. Então, o número 1, ele não tem valor real. Ele não existe. Não tem nada a ver com construtivismo, é uma questão que não existe. É simplesmente nós damos um significado, mas ele não tem um fim em si mesmo. E provavelmente eles vão dizer que não precede
os teoremas não precedem o conhecimento humano porque naturalmente eles não existem, né? O teorema é uma construção que não tem um propósito, um significado real na realidade, né? O que é uma teoria que não tem base, na minha opinião. Eu sou realista, né? Eu não expliquei o realismo ainda, mas eu sou do ponto de vista do realismo, na filosofia da matemática. Eu vou tentar deixar na descrição os diversos temas, né? As diversas linhas de raciocínio, né? Mas eu acredito que os objetos matemáticos existem e tem uma relação direta com a física, né? Então, o número 1, ele pode sim ser representado fisicamente. E qualquer número pode ser representado fisicamente, um que seja computável, né? Que a gente já vai para Alan Turing, né? Que são números computáveis. Então, qualquer número que seja computável numa máquina de Turing, né? Que eu posso explicar posteriormente, ele é possível e por isso é real. Isso é óbvio, né? Quando a gente define uma soma, a gente pode estar falando de líquidos, a gente pode estar falando de gases, a gente pode estar falando sobre qualquer tipo de coisa que é física, que é real, né? Então, talvez não seja essa a questão do ficcionista, né? Mas eu creio que o propósito, o fim, a ontologia associada à matemática e de objetos matemáticos, que a gente vai falar de teoria dos sets, né? Talvez eu divida em alguns episódios essa série, né? Sobre filosofia da matemática. É que o propósito da matemática pura, por exemplo, na matemática como sem aplicações naturalmente, é ter aplicações. E é isso que eu quero dizer posteriormente. Então eu creio que a matemática tem sim um fim em si mesmo e é ter aplicações na vida real. Seja na física, seja na economia, coisas que a gente usa na vida real. Então eu falei do estruturalismo, construtivismo, ficcionismo e agora o formalismo, né? O formalismo diz que as equações que estudamos não possuem significado, pois são um fim em si mesmas, né? Então as nossas equações, elas não têm um significado em si. E o telos dela, ao contrário do ficcionismo, né? Que diz que não tem nenhum propósito, elas têm um propósito. Mas ele não é um propósito que é naturalmente aplicável para a vida real, para a física ou pra coisas do tipo. Que a matemática pura, por exemplo, ela não é naturalmente aplicável no contexto da matemática aplicada, né? Que o teorema de Pitágoras, por exemplo, que a questão dos ângulos internos de triângulo são um fim em si mesmo, para o próprio estudo da matemática, para a gente avançar na própria descoberta de fazer equações por nenhum motivo qualquer. Eu vi um youtuber de física famoso que faz cursos e tal no podcast falando sobre isso, né? Que ele acredita que o que ele ensina, seja na pra engenharia e outras coisas, o que é pelo simples ato de fazer, né? É como se fosse um hobby, né? Um hobby acadêmico. Então se você resolve o teorema, você resolve uma integral, porque é isso que você faz, né? Você pega a integral, você aprendeu a fazer isso e você vai lá e resolve. Mas que que não é necessariamente, que obviamente você tem que concordar que tem aplicações na matemática, na física, na ciência da computação, na biologia, na coisa na vida real. Mas talvez o formalismo tenha a ver com tipo a matemática é um fim em si mesmo. Tem aplicações para outras áreas, mas a matemática pura no geral é um fim em si mesmo. Então quando o Gauss, Legendre e outros estavam estudando teoria dos números, curvatura de Gauss, posteriormente Lobachevsky, Bolai com a geometria não euclidiana, Riemann, eles fizeram isso pela busca da matemática em si, mas não como aplicação, propósito. Quem diria que a teoria dos números iria criar o que a gente chama de teoria da computação, e eu não poderia não teria internet, não teria computador, não teria celular sem a teoria dos números. Tipo, não existiria, seria impossível. A gente não teria
teoria dos números, nem relatividade, nem satélite. Porque a relatividade precisou, depois a geral, né? Precisou num tempo. David Hilbert também ajudou essa questão. Que é um tema que eu tô devendo ainda pro canal, né? Da treta entre Einstein e Hilbert sobre o desenvolvimento posterior da relatividade, né? Se alguém lembrar disso, me cobra aí nos comentários. Mas a questão é que acho que um exemplo mais claro. Poincaré, ele poderia ter descoberto a relatividade. Mas até no artigo que eu li há um tempo atrás, o autor fala que o Poincaré ele tinha uma visão da matemática mais de fazer aquilo por fazer, né? Ele não tinha naturalmente uma aplicação para aquilo. No paper dele sobre o comportamento do elétron, né? Sur la dynamique de l'électron, em francês, né? Embora eu tenha falado errado. É um paper que predata, antes do paper da relatividade do Einstein. Ele poderia ter descoberto aquilo, da relatividade especial, né? Para partículas. Ele tinha tudo em mãos, tinha já Lorentz feito as equações dele, Maxwell e coisa do tipo. Só que ele não descobriu, porque ele não viu que aquilo poderia ser aplicado, aquilo que ele já sabia poderia ser aplicado para física. Então Einstein ele pegou aquilo que já existia e aplicou para física de uma forma consistente, relatividade especial depois para geral. Então eu creio que o formalismo na verdade é um pouco tóxico, que às vezes quando você não busca aplicações para o que você estuda, no caso da teoria dos números vieram uma aplicação depois de centenas de anos desse tema ser relevante, você acaba perdendo a própria função daquela área, né? Então, não que o matemático não possa buscar uma área, desenvolver uma área simplesmente pelo fato que ele quer desenvolver a área em si por nenhum outro motivo a não ser avançar na matemática da coisa. Porque tudo na matemática pura você pensa, eu quero provar o teorema da hipótese do contínuo, né? Contínua hipóteses, ou a hipótese de Riemann, de números recíprocos da função zeta ali do Euler. Eu quero provar essa hipótese aí que quem provar vai ganhar tantos milhões. A resolução do Poincaré, né? Do problema lá da topologia, né? Que o Grisha Perelman resolveu nos anos 2000, que recusou $1 milhão que ele poderia receber por ter resolvido esse problema, né? A gente pode dizer que esses temas são um fim em si mesmo na topologia, né? Talvez a gente poderia dizer que a prova do Perelman não acrescenta nada para matemática aplicada, porém isso é mentira, porque as aplicações da matemática pura, elas, na matemática que a gente acha que nunca vai ter uma aplicação, pode ser vista. Eu creio que na topologia, quantas aplicações podem ter para a própria design 3D, que a gente vê em animações, jogos, tipo, geometria nesse contexto é muito importante, meshes e coisas do tipo para sistemas de jogos. Basicamente os jogos que a gente joga são polígonos, né? São triângulos. São grupos de triângulos formados de uma forma específica para ter uma imagem. Obviamente você não tem como perceber. Mas são triângulos, são polígonos, né? Quanto mais polígonos, mais resolução. E toda aquela estrutura é bem complexa. Do ponto de vista da topologia, poliedros e coisas do tipo, é muito interessante. Como aplicações nessa questão são aplicáveis para jogos, por exemplo. Então, aquilo que parece não ter uma aplicação prática da matemática na vida real, normalmente tem. Então, eu creio que o formalismo, eu não concordo. Ele provavelmente era a visão de Platão, por exemplo, e do período socrático, né? Em que objetos matemáticos existem antes da sua descoberta. Perdão, agora eu tô indo pro realismo. Formalismo, ele não crê nisso. O realismo é a visão de Platão e de outros. É que os objetos matemáticos existem antes da sua descoberta.
E eu vou além, né? Que todos os teoremas existem antes de serem descobertos. Eu quero provar aqui e na série que a gente tá fazendo sobre matemática na filosofia, né? Então, o que é o realismo? Ele acredita que os objetos matemáticos, eles são reais. Obviamente, nem tudo é naturalmente real. Por exemplo, a estrutura do dodecahedron. Recomendo que você veja. Obviamente, não tem como mostrar visualmente falando essa estrutura geométrica. Mas o dodecahedron é uma estrutura geométrica dos sólidos platônicos, talvez, e que ela é possível. Você pode construir um dodecahedron, seja virtualmente ou no computador, né? Ou na vida real, fisicamente. Outra proposição é que não é. A gente deve também o que é virtualmente possível, que é fisicamente possível. Então, obviamente, eu posso, no computador, num jogo, criar um mapa no Minecraft com milhões de polígonos que define uma estrutura que talvez não seja possível ser criada na vida real, naturalmente, como é feita no jogo. Eu poderia dizer isso, né? Mas a questão é que é possível criar qualquer tipo de estrutura topológica no computador. Talvez seja difícil algumas criar na vida real, mas no computador é possível. Então a gente pode dizer que elas são fisicamente possíveis, embora eu queira dizer que elas são virtualmente possíveis. Você consegue criar no computador aquela estrutura geométrica. Então eu tô tentando dar um panorama geral. Talvez poderia ser possível criar na vida real. Então eu posso pegar madeira e transformar um artista, né? Transformar em um cubo, um triângulo 3D ou um dodecahedron, ou qualquer tipo de poliedro. Obviamente eu não posso criar um objeto geométrico que seja impossível, que ele seja infinito no seu número de lados e vértices. Talvez eu possa fazer uma versão que seja impossível de criar na vida real, mas seja possível virtualmente, porque eu tenho mais liberdade de criar objetos no ambiente 3D, que são objetos que possuem tridimensionalidade, possuem polígonos, uma estrutura geométrica. Pra quem sabe o básico de Blender, sabe como funciona, né? Estruturas geométricas e animações 3D ou jogos, e sabe que é um objeto geométrico que tem propriedades geométricas comuns. É basicamente isso que é um personagem em um jogo, né? Então, até agora a gente falou do estruturalismo, construtivismo, formalismo, ficcionismo e o realismo, né? Que objetos matemáticos existem e que, na minha opinião, que os teoremas existem também antes de serem descobertos. Obviamente, a gente tem a questão de que nem tudo pode ser feito na matemática, né? É uma coisa que vem também do logicismo, né? O logicismo era a visão do Descartes, do Bertrand e do Russell, né? Tem até um livro que é a base da filosofia da matemática, que é o princípio matemática do Bertrand e Russell, e outro do Bertrand com relação à filosofia da matemática. Tem também o do Gottlob Frege, que eu li também recentemente, que falam desse tal coisa de logicismo, né? Logicismo é relacionado à lógica proposicional, né? Também é relacionada à lógica booleana, também relacionada à ciência da computação, a toda a base da ciência da computação que a gente tem. Então, basicamente, a lógica proposicional, ela meio que a definição mais básica que até se aprende na faculdade é a definição de verdadeiro e falso. Então, o que é possível ou não na matemática? O que é contraditório ou não?
eu consigo ter um número de axiomas matemáticos na aritmética que podem ser considerados consistentes, ou seja, eles não se contradizem, né? Um exemplo: 2 mais 2 é igual a 4. Se eu disser, dentro da lógica matemática atual, que 2 mais 2 é igual a 5, nós temos um problema, porque eu tenho uma contradição em que eu tenho um resultado que não condiz com o valor original. Se eu disser que x mais 2 é igual a 4, o valor de x pode ser n valores, porém não pode ser um valor que quebra a lógica, que é o resultado final. Então, a questão é que o propósito do logicismo é construir uma forma de entender a matemática de uma forma mais estrutural, lógica, né? Em questões de definir o que pode não ser feito nela. Obviamente também tem contradições na mesma. O Russell foi o primeiro a ver uma contradição, que é o paradoxo de Russell, né? Em que dentro de um set, né, que é uma caixa com objetos matemáticos, a gente tem um membro daquele set que é membro e não é membro ao mesmo tempo. E dentro do formalismo da matemática, da lógica proposicional, isso tecnicamente é possível. Que um set seja... que um membro de um set seja membro e não membro ao mesmo tempo. Um membro de um domínio no contexto de um set, de um espaço ali matemático. Porque é uma contradição. Não tem como um membro ser membro e ao mesmo tempo não ser. Não tem como eu fisicamente estar no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Fisicamente. É a mesma contradição. Não é lógico. Desde o paradoxo de Russell, essa questão perdurou, né? É que tem, por exemplo, o teorema de Banach-Tarski, ou é Banach-Tarski, em que você pega uma estrutura topológica que é uma bola e você divide infinitesimalmente ela continuamente, você consegue criar duas bolas a partir de uma só, que seria um paradoxo, também chamado de paradoxo Banach-Tarski, né? Então você tem uma contradição, né? Como a mesma quantidade de massa, você consegue fazer um hack aí para fazer duas bolas do mesmo tamanho, né? Duas esferas do mesmo tamanho, com a mesma inicial, né? Porém, foi no teorema de Gödel, da completude de Gödel, que tudo foi realizado, né? Em que Gödel provou que qualquer sistema axiomático, como o ZFC, que é do Zermelo-Franco, por exemplo, ou de Gödel-Bernays, ou Neumann, ou de Grothendieck e outros, enfim, todos os axiomas matemáticos são inconsistentes. Mesmo se eles se provarem consistentes, é possível provar inconsistências, como a do paradoxo de Russell, né? Que um set é um membro do domínio e ao mesmo tempo não é. Contradições. Ou seja, a matemática ela é falível, né? Ela tem uma falibilidade óbvia nela. Então a estrutura lógica que os axiomas são colocados, mesmo que eles se exploram inconsistentes, né, que aparentemente não tenham contradições, você pode usar eles corretamente, né, segundo o formalismo dos axiomas, para criar contradições. Talvez aqui é a minha opinião, posso estar errado. A matemática é uma linguagem. E por ser uma linguagem, obviamente não é uma linguagem falada, né? Mas é uma linguagem, tenta descrever a natureza de objetos matemáticos que existem na vida real, né? Eu sendo um crente do realismo, se você é do formalismo, o de outro você pode crer diferente, né? Eu sendo do realismo, do ponto de vista da filosofia da matemática,
Eu creio que objetos matemáticos são reais e eles antecedem sua descoberta. Então, eu creio que não é possível a gente desvincular essa falibilidade de qualquer modelo axiomático, mesmo que ele esteja correto. Talvez, de novo, seja um problema de linguagem, né? Então, eu posso enganar o próprio sistema para fazer uma contradição, né? Qual que é a generalização disso? O que a gente tira dessa ideia dos dois teoremas de Gödel, né? É que prova pode ter teoremas da matemática que podem vir a ser falsos, só que as pessoas acreditam que é verdade. Então parte da prova matemática vem das refutações, né? Aqui eu já posso entrar no livro do Proofs e Refutations do Ian Langton, né? Lakatos, na verdade. É basicamente assim. Eu posso, dentro do modelo da matemática, de qualquer axiomas que eu use, não importa que forma de linguagem, símbolos que eu use, falar algo falso usando esses axiomas. Então, tem um termo em latim para provas matemáticas que tem a ver com quod est demonstrando, que é aquilo que foi demonstrado. Que você demonstra um teorema e que você pode dizer isso falando, ó, eu demonstrei que a minha prova matemática ela está correta. Porém, parte da construção de uma prova matemática tem a ver com argumentos, normalmente por refutações. Que normalmente, por exemplo, quando o próprio Euclides quer provar um teorema, uma questão geométrica, no seu livro Elementos, ele usa provas de indução ou reduction ad absurdum. Ele cria uma impossibilidade, por exemplo. É sempre assim. Todas as provas de Euclides é normalmente assim. Ele queria provar que os ângulos internos de a soma, né, de um triângulo equilátero é igual a dois ângulos de 90 graus, ou seja, 180 graus. E aí, para provar, ele poderia falar assim: vamos supor que seja possível eu criar um triângulo equilátero dentro da geometria euclidiana que seja maior ou menor que 180 graus. E vamos supor que eu tente fazer isso. Então eu tento criar de várias formas que seja maior ou menor que 180 graus. Vai ser possível verificar, por mais que eu tente, dentro do contexto de geometria euclidiana, né, que essa coisa é impossível. Então se eu tenho um triângulo ABC que foi construído no contexto da geometria euclidiana, num círculo, num cubo, enfim, num retângulo, não importa, num triângulo, retângulo, num paralelepípedo, sempre vai ser essa soma dos ângulos internos de um triângulo equilátero, por exemplo. Então, isso é uma prova reduction absurda. Eu provo que algo é impossível. Tipo, eu não posso provar. A prova é mais simples. Eu tenho uma linha AB e uma linha CD. Se eu cortar as duas na metade, eu quero provar que a primeira é maior que a outra. Se eu cortar as duas na metade, eu colocar as duas um lado da outra, tendo valor específico para cada uma, né, de mensuramento, né, vai ser visto que é impossível que a metade de uma linha maior que a outra seja menor do que a anterior. É a definição básica de comprimento. É uma prova reduction absurda. Eu tô falando algo absurdo, que é impossível que algo menor seja maior do que algo maior.
Então se eu tenho uma linha que, vamos supor, vamos pôr o valor, vale 2, e cortar na metade, vale 1, ela não tem como ser maior do que uma que tem tamanho de 4, ou 100. Então eu provo através de um absurdo, de uma coisa que é impossível, logicamente, que o comprimento de uma coisa menor, a metade de um comprimento de uma coisa menor é sempre menor do que uma maior. Isso é óbvio, mas essas definições básicas são importantes para definição de objetos matemáticos posteriormente, né? E é uma coisa que o Euclides faz frequentemente. Então, eu acredito no realismo, né? Mas eu também gosto do logicismo, creio que ambos são importantes. O realismo mais para questão de filosofia, o logicismo mais para parte da computação em si. Então, nesse livro do Ian Langton, né? Ele fala sobre essa questão de como, para provar teoremas matemáticos do tipo, é uma questão também linguística, é uma questão social, é uma questão do seu uso da linguagem, né? Aquela forma que se usa a linguagem e os axiomas que você tem na matemática, você pode se contradizer e falar uma mentira, né? Algo que é logicamente impossível. Então, como eu disse, não tem como metade de um comprimento que é menor, que o todo é menor do que outro comprimento, né? Sendo menor, ele sempre vai ser, a metade vai ser menor. Então, é impossível contradizer essa lógica. Então, tem proposições na matemática em determinados contextos que são absolutas, você não tem como revotar. Por isso que o livro do Euclides é tão importante hoje em dia. Porque aquilo que está correto não tem como você desprovar. É aquilo. Acabou. Então, o teorema de Pitágoras funciona no contexto euclidiano. E é aquilo. Obviamente, no contexto hiperbólico é diferente. Mas o teorema de Pitágoras ainda assim, mesmo também pode ser provado no campo hiperbólico. Mas o ponto é que na matemática tem coisas que são absolutas. Embora teoremas são mais complexos, por exemplo, o teorema de Euler, o teorema não, né? A característica de Euler, ou a fórmula de Euler para poliedro, né? Em que vértices menos arestas mais faces é igual a 2. Então, por exemplo, num cubo, a gente tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, né? Então a gente faz 8 menos 12 mais 6 é igual a 2. Num prisma, 6 menos 9 mais 5 é igual a 2. Lembrando que é vértices menos arestas mais faces. Num octaedro, é 6 menos 2 mais 8 é igual a 2. Então, para um grande número de poliedros, de objetos geométricos convexos, ou não convexos, não lembro. Acho que eu vou ver aqui. Essa característica de Euler. Então, vértices menos arestas mais faces é igual a 2. Porém, no livro do Ian Langton, ele cria um diálogo ficcional, né? Tentando achar argumentos para desprovar e provar isso, né? Criando refutações para essa questão, né? Que essa característica de Euler não funciona para todos os casos. E alguns personagens até dizem nesse diálogo que na maioria dos casos a característica de Euler não funciona. Não se aplica, né? É muito interessante, né? Então, tem uma questão interessante que é central no livro, que é refutações globais ou locais, né? Então, uma refutação global seria uma refutação de todo o teorema. Então, quero provar o teorema que todos os poliedros simplesmente conectados são eulerianos, né? Que segue essas regras que eu falei do vértices menos arestas mais fáceis é igual a 2. Então, quero provar isso.
essa afirmação que todos os poliedros simplesmente conectados são eulerianos pode ser falsa ou verdadeira. Então, é uma questão que pode ser provada ou desprovada. E esse é o objetivo do livro, em dizer o que, tentar achar argumentos contra e a favor dessa questão. Um dos exemplos de refutação, né, no caso da fórmula de Euler, né, é o exemplo dos poliedros de Klepper-Poinsot, que no caso não é essa fórmula não funciona, né? É números diferentes para a maioria deles. E em poliedros não convexos, que a fórmula ela é vértices menos arestas mais fáceis é igual a zero. Não é igual a 2, né? Eu também vi um exemplo no Stack Exchange, que é nesse contexto, né? No contexto específico, essa característica de Euler também não se aplica dependendo da estrutura topológica que você está analisando, né? Aí o cara ali, o autor, cita uma esfera, um torus, que é tipo como se fosse um donut do ponto de vista topológico, e um torus duplos, né? Que é como se fossem dois donuts conectados, só que simplesmente conectados, né? Eles não têm uma divisão entre eles, né? Então, nesse caso, ele mostra que a característica de Euler muda de um para cada um, né? Dependendo da topologia que você está analisando. Então, tem várias exceções à regra, à característica de Euler. Várias. Então, a questão é: para triângulos simplesmente conectados, todos eles são poliedros, né? Todos eles são eulerianos, né? Essa é uma questão, né? Você tem que provar se é verdade ou não. Você não precisa provar para todos os poliedros, mas você precisa provar, no geral, que para a maioria deles isso é verdade. Pode ter exceções, né? Uma coisa que está no livro também é uma coisa que Euler chama de rígida demonstratio, né? Em latim, que seria uma prova rigorosa, né? Uma prova matemática que tem rigor. Agora, como alguém afirma que uma prova matemática tem rigor ou não? Depende. Quando a prova da conjectura de Poincaré foi provada por Grisha-Perelman, vários matemáticos dos Estados Unidos e da Europa se juntaram para ver se a prova estava correta ou não. Eu vi a palestra sobre esse tema e era um tema bem complexo. Então a prova só foi aceita depois de muita análise. E quando todo mundo decidiu que ela era boa, correta, ela foi aceita. Então é meio que um processo de aceitação também na comunidade. Porque sendo a prova correta, ela estava correta antes das pessoas analisarem, correto? Antes de analisarem a prova de Grisha-Perelman, da conjectura de Poincaré, que é uma das mais importantes aí na topologia, antes da prova ser realizada, ela já era verdade, né? Então, se você for um cara estruturalista, né, você falaria que em Rê ela já existia. Anti-Rê, né? Antes da realidade. E ela passou a existir em Rê quando Grisha-Perelman provou. Porém, ela já existia. O fato de você provar não cria algo novo. É só algo que já existia. Então a conjectura de Poincaré já estava certa antes de alguém provar. Só que, obviamente, a gente só sabe que está provada quando prova, né? Como, por exemplo, o último teorema de Fermat, que foi provado no fim dos anos 90, parece. Ou começo dos anos 90. Acho que o nome do cara era Euclides, alguma coisa assim. Ela já era verdade antes de ser provada. O fato de ela ser provada só mostrou em Rê a realidade do que anti-Rê já existia, né? No contexto da filosofia estruturalista da matemática, né? É a opinião do Stuart Shapiro, por exemplo. Mas eu creio que
a questão é a questão central aqui é que a verdade é que provas matemáticas também é uma questão social, uma questão de construção que as pessoas acham que é certo e errado, do que matemáticos acham que é uma prova rigorosa e uma prova que não é rigorosa, né? As pessoas podem mudar de ideia, né? Ninguém provou a conjectura de Goldbach em alguns contextos, né? Mas do ponto de vista estruturalista, anti-Ré, anti-Rem, né? Ela já existe, né? A verdade sobre essa conjectura, se ela é verdade ou não. No caso da conjectura de Goldbach, uma das versões diz que a soma de dois números primos tipo, todos os números pares podem ser representados pela soma de dois números primos. Eu acho que é uma das versões. Mas tem várias versões. Então você pode representar qualquer número par com a soma de dois números primos, né? Então, no caso, 3 mais 5 é igual a 8. 5 mais 5 é igual a 9. Perdão, 10. 5 mais 5 é igual a 10. E assim sucessivamente. Para 10, 11, 12, 13, 14. Porque tem uma que todos os números inteiros podem ser representados pela soma de tantos números primos, alguma coisa assim. Enfim. É basicamente isso. Tem várias versões. Tem a versão fraca e forte da conjectura de Goldbach. Mas a questão é que ninguém provou ainda. Então a prova já existe. Anti-Rem. Ela só não existe em Ré para nós. No caso, eu acreditando em Deus, eu creio que Deus já sabe a resposta, né? Mas nós não, né? Enfim. Então, não sou totalmente contra a visão estruturalista. Acho que ela é mais descritiva do que definitiva na matemática, né? Mas enfim, era isso. Espero que esse episódio tenha sido útil. Eu não falei tudo o que dava pra falar ainda. Vou deixar para o próximo episódio. Então, até o próximo.